Coube a mim falar aqui um pouco sobre a responsabilidade jurídica da manutenção, no caso de um acidente aéreo. Por natureza, eu sou uma pessoa de formação basicamente técnica, né, e depois jurídica, ok? Então, na minha apresentação, alguns detalhes eu vou ter que apresentar pela própria definição do termo, para tentar ajudá-los a compreender o sentido daquele termo, ou o sentido amplo que aquela informação quer nos trazer. Né? Bom, o Código... Opa! Cadê o peixe? O Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo 87, o legislador previu que todos aqueles que fazem parte do universo aeronáutico, eles têm por dever, né, prevenir acidentes. Tá? Eu fiz questão de grifar ali a manutenção. A manutenção também, ela tem por obrigação prevenir acidentes, juntamente com todos os demais componentes do universo da aviação. Alguns acidentes aeronáuticos, eu fiz questão de listar alguns acidentes ou incidentes, né? O Alaska 261, que ocorreu por falha de motor, né? Que foi resultado de uma manutenção incorretamente realizada. O Aeroperu, né? Ocorreu, a causa principal foi a não retirada de uma fita adesiva das tomadas estáticas após o serviço de lavagem da aeronave, que é um serviço de manutenção. Muita gente pode achar que não, mas o serviço de lavagem é um serviço de manutenção. O Air Transat 236, que teve vazamento de combustível, como bem colocou lá o Calazans na apresentação dele, né? Uma das causas principais foi o vazamento de combustível, tá? Por uma adaptação não prevista. O British Airways, que ocorreu um acidente também por conta da substituição dos parafusos do para-brisa por parafusos mais curtos e mais estreitos em alguns casos, né? A manutenção não observou os requisitos de manutenção, as previsões dos documentos técnicos. Okay? E um acidente que ocorreu aqui em São Paulo, que eu participei como investigador de acidente, né? Que foi um helicóptero da empresa Plana Brasil, empresa de táxi aéreo, tá? O Papatango Hotel Oscar Quebec, no qual ficou comprovado que houve uma negligência na montagem do motor. Eu vou falar desse acidente mais especificamente no final da minha apresentação, para poder ilustrar todas as informações que eu vou passar para vocês agora, se vocês me permitem chamá-los de vocês. Bom, o que é manutenção? Tá? O RBAC 01, ele traz a definição de que manutenção é qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza, conservação ou substituição de partes de uma aeronave e seus componentes, excluindo a manutenção preventiva. A manutenção preventiva tem um outro caráter, que é uma manutenção de menor porte, de menor poder, que também se poderia incluir dentro das responsabilidades jurídicas no caso de manutenção. Tá? Bom, quem pode executar uma manutenção, os serviços de manutenção? Quem tem essa possibilidade de realizar serviços de manutenção? As empresas aéreas, desde que as suas especificações operativas assim tenham previsão, né, prevejam, e dentro do nível previsto nas especificações operativas. As oficinas de manutenção, né, pessoas jurídicas que têm como seu objeto principal a realização de serviços de manutenção e que sejam devidamente certificadas pela Autoridade de Aviação Civil, né, e também os mecânicos de manutenção devidamente habilitados, todos dentro observando as suas capacidades instaladas e as suas habilidades. Ok? Onde nós podemos encontrar a determinação para que sejam observados os requisitos de padronização, certificação e segurança
no que se refere à manutenção. Todas essas informações, ou as regras que a manutenção deve observar para a realização de manutenção, para a realização dos registros de manutenção, eles estão previstos em regulamentos, tá? Os regulamentos brasileiros de aviação civil e também nas instruções de serviço, tá? Conforme normatizado pela Resolução 30 da ANAC. Mas esses regulamentos eles encontram respaldo no CBA, especialmente no artigo 66, no inciso 2º, tá? Que ele diz que os padrões mínimos de segurança relativos à inspeção, manutenção em todos os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos estão previstos nos regulamentos brasileiros de aviação civil. Okay? Então, as empresas de manutenção, elas têm por obrigação legal, ou as empresas que realizam manutenção, elas têm por obrigação legal observar os regulamentos brasileiros de aviação civil. A responsabilidade civil da manutenção terceirizada. Então, agora nós vamos nos reportar às empresas que se dispõem a realizar serviços de manutenção para os operadores, tá? Os serviços em todos os níveis, os serviços não são só realizados para a aeronave em si, mas também para os seus motores, hélices e demais componentes, tá? Bem como serviços de pesagem, lavagem e etc. Né? A responsabilidade civil dessa manutenção terceirizada, ela é contratual. Por quê? Porque há que se fazer, o operador, ele tem por obrigação conhecer das condições da sua aeronave e dos componentes da sua aeronave. E ele tem por obrigação contratar os serviços da oficina homologada ou do profissional homologado, certificado, para a realização dos serviços que devem ser executados. Então, há uma relação contratual entre as empresas. Okay? Os registros de manutenção. A oficina contratada ou o técnico contratado para realizar um serviço, para a sua segurança, para que ele tenha... para que ele possa comprovar exatamente o que foi realizado, ele devem ser assentados os devidos registros de manutenção, de acordo com as previsões contidas nos regulamentos de aviação civil. A gente encontra por várias vezes, eu tenho colegas aqui que são da manutenção, e eu tenho certeza que eles vão concordar comigo, muitas vezes são encontrados registros que não dizem nada. São registros que não trazem informação. A informação tem que ser pormenorizada. O regulamento prevê que a informação seja pormenorizada, que isso venha com todas as informações necessárias para que se levante e consiga se observar, até no evento de um acidente aéreo, um acidente aeronáutico, tudo o que foi efetivamente realizado naquela aeronave, no que tange à manutenção. Certo? E a gente nós encontramos muitos problemas com relação aos registros. Problemas de rastreabilidade, bom, enfim, diversos são os problemas que nós encontramos na parte de registros, né? E isso prejudica bastante a investigação, em especial. Para entender por que da aeronavegabilidade, por que da manutenção, eu já citei anteriormente, nós precisamos entender o que é a aeronavegabilidade e quem é o responsável por ela. A aeronavegabilidade, ela requer um conhecimento amplo da legislação aeronáutica. É difícil resumir o que é a aeronavegabilidade no seu contexto, no seu inteiro teor, no seu contexto geral, né? Nós tínhamos uma instrução de aviação civil que foi revogada pela ANAC recentemente, a IAC 3108, e ela nos dava uma definição de aeronavegabilidade que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês aqui, para que vocês possam entender um pouco melhor, né?
é a condição em que a aeronave, célula, motores, hélices e acessórios e componentes em geral se encontram de acordo com o projeto de tipo e em condições de operação segura, e ainda estejam em conformidade com todos os requisitos estabelecidos nos manuais e documentos técnicos aplicáveis e de acordo com os requisitos dos RBH e IAC aplicáveis a cada aeronave, motores, hélices, acessórios e componentes. Ou seja, é a garantia de que a aeronave está 100% em condições de realizar o voo, que ela tem condições técnicas de realizar o seu voo, a sua operação com segurança. Né? Mas a aeronavegabilidade, ela tem essa previsão não só nos regulamentos inferiores, mas também o CBA. No CBA, o artigo 67, ele diz que somente poderão ser utilizadas aeronaves, motores e hélices e demais componentes aeronáuticos que observem os padrões e requisitos previstos nos regulamentos. Ou seja, estamos chamando os regulamentos. Não só o artigo 66, como também o 67 está chamando os regulamentos, né, dizendo que a operação só pode ser realizada se a aeronave se encontrar em condições de aeronavegabilidade, ou em condições aeronavegáveis, de acordo com as determinações dos requisitos dos regulamentos. Okay? Também o artigo 114 diz que nenhuma aeronave poderá ser autorizada para voo sem a prévia expedição do correspondente certificado de aeronavegabilidade, que é o documento emitido pela Autoridade de Aviação Civil e que diz que a aeronave está de acordo com o seu projeto de tipo e pode realizar os voos, está certificada para realizar voos naquele instante, tá? E que só será válido durante o prazo estipulado, que o certificado de aeronavegabilidade ele tem um tempo determinado, certo e determinado, né, de validade, e pode ser renovado, é óbvio, enquanto observadas as condições obrigatórias dele mencionadas, ou seja, enquanto sejam mantidas as condições de aeronavegabilidade que são inerentes ao próprio documento. Tá? Esse é um documento de porte obrigatório, é um dos documentos emitidos pelo Registro Aeronáutico Brasileiro e que é o certificado de que a aeronave tem condições de voo. Quando a Autoridade de Aviação Civil verifica que uma aeronave não tem condições de voo, ela suspende ou cancela, de acordo com as previsões do próprio CBA, o certificado de aeronavegabilidade da aeronave, impedindo que a aeronave voe até que sejam sanados os problemas. Okay? Agora, quem é responsável pela aeronavegabilidade? De quem é a responsabilidade primária, a responsabilidade objetiva pela aeronavegabilidade? O RBH 91, na seção 91.7, ela diz que nenhum piloto pode decolar uma aeronave se ela não estiver em condições aeronavegáveis. Então, o piloto, antes de iniciar a sua operação, ele tem que conhecer as condições de aeronavegabilidade da aeronave. Ele tem que consultar a parte 2 do diário de bordo, ele tem que consultar a lista de equipamentos mínimos, ele tem que saber quais são as ações que ele deve adotar no caso de requisitos que estejam em ação corretiva retardada, ou seja, itens de MEL. Ele tem que saber se tem algum sistema inoperante para que ele adote medidas de operação ou, eventualmente, exija que a manutenção reporte a realização de algum serviço para que ele possa dar continuidade ao voo. Tá? Já a seção 91.403 do RBH 91, ele ainda é RBH 91, ele ainda não foi alterado para RBAC, diz textualmente que a responsabilidade primária pela aeronavegabilidade é do proprietário e do operador da aeronave. Então, cabe ao proprietário e ao operador da aeronave, primordialmente, cuidar das condições gerais de aeronavegabilidade da sua aeronave. A gente às vezes se depara com alguns proprietários de aeronave que eles dizem mais ou menos o seguinte: manda para a oficina que a oficina se vira.
Não, o Joaquim da oficina lá é meu amigo, ele faz tudo. Ele se esquece que a responsabilidade é dele, proprietário, ou dele, operador. Ele é que tem que conhecer das condições de manutenção, das condições de aeronavegabilidade da aeronave dele. É ele que tem que saber se um componente já alcançou o seu limite de vida, seu limite entre revisões gerais, se tem que ser substituído, se não tem. A responsabilidade é dele, objetiva. Isso é textual. No caso das empresas de táxi aéreo, a mesma coisa. A seção 135.413, ela diz que o operador, ela diz que é o detentor do certificado, é o responsável pela manutenção da sua aeronavegabilidade. Por conta disso, que não só as empresas de táxi aéreo, como as empresas aéreas também regidas pelo RBAC 121, elas têm departamentos de manutenção. E esses departamentos de manutenção, eles devem ser efetivos. Os departamentos de manutenção devem conhecer das condições de aeronavegabilidade das aeronaves da sua frota, devem assentar os registros, devem verificar os registros, os assentamentos dos registros vindos das oficinas de manutenção. Enfim, a manutenção, o departamento de manutenção das empresas aéreas devem assessorar o departamento de operações e a diretoria geral da empresa quanto às condições de cada aeronave da sua frota. É obrigação. Por quê? Porque a responsabilidade pela aeronavegabilidade é do operador, objetivamente. Então, a responsabilidade por manter a aeronave em condições aeronavegáveis do proprietário, operador, detentor do certificado, no caso de empresas regidas pelo 121 ou pelo 135. Qual é a responsabilidade da manutenção terceirizada? Ela é contratual. Ela é subjetiva. Se na ocorrência de um acidente aéreo, há que se provar que houve culpa e comprovar um nexo de casualidade entre a manutenção, os serviços de manutenção e a ocorrência do acidente. Ela não é objetiva, diferente da responsabilidade do operador, do detentor do certificado. Como eu disse, ela é uma relação contratual e subjetiva. Depende de prova. Depende de levantamento, de investigação, para saber a origem da causa daquele acidente. Caso tenha ocorrido, no caso de um acidente aéreo, se dê como comprovada a causa, como a realização da manutenção, cabe, por parte do proprietário operador, uma ação de regresso à oficina. Existem os casos da manutenção própria, realizada pela própria empresa aérea, como eu disse no início. A empresa aérea, ela pode realizar manutenção? Pode. Em alguns níveis, em todos os níveis, isso depende do interesse de cada companhia aérea, de acordo com a previsão contida nas suas especificações operativas. Quando ela... Saiu aí, Carlos? Quando ela realiza a manutenção, baseado nas previsões das suas especificações operativas, ela é responsável objetiva, tendo em vista o conceito de responsabilidade da aeronavegabilidade. Ela não tem a quem se recorrer, ela mesma realizou a sua manutenção, portanto, ela a responsável. No caso dos fabricantes, o artigo 280, inciso 1º do CBA, ele diz que o fabricante ele é responsável pelos danos causados pelo produto que ele fabricou, quando isso se dê como comprovado. Então, às vezes, nós temos alguns fabricantes que eles prestam serviços de manutenção também. São empresas, além de fabricantes, são certificadas pelo RBH 145, são oficinas de manutenção. Nesse caso, há que se separar
a causa, se foi pela manutenção ou se foi efetivamente pela fabricação daquele componente que eventualmente tenha falhado. Bom, para encerrar, eu vou fazer um breve relato sobre o acidente que ocorreu com a aeronave Papa Tango Hotel Oscar Quebec. Tá? É um helicóptero, um Bell 206, que caiu aqui em São Paulo, na Rua do Curtume, em abril de 2006. Tá? A causa encontrada foi falha do motor em voo. Esse acidente, ele vitimou 3 pessoas. Essa aeronave estava fazendo serviços de inspeção de linha, ali na Lapa, verificando as linhas de alta tensão e voando muito baixo, é um voo bastante crítico. E houve uma falha do motor. O piloto tentou uma manobra para fazer um pouso corrido, uma manobra prevista nos manuais da aeronave. Contudo, como ele estava ao lado de um armazém, ele não obteve sucesso. Ele colidiu com o topo do armazém e veio a cair sobre a linha de alta tensão, pegou fogo, explodiu, caindo na rua, né? Durante a investigação, essa investigação eu participei dela como técnico em manutenção, eu acompanhei a desmontagem do motor, todas as fases da investigação. Quando esse motor foi ser desmontado, observou-se que alguns parafusos que deveriam ter sido instalados, são parafusos de trava dos flanges, eles estavam ausentes. Existiam parafusos inseridos no local, sim, mas não os parafusos específicos para travar os flanges, para evitar que os flanges se desalinhassem, né? Todo o resto da investigação foi verificado, foi observado a fratura de um dos componentes rotativos, um eixo, né, do motor, né? E depois, com a análise de todos os documentos, para ser mais sucinto, chegou-se à conclusão que a empresa Plana Brasil, que era a responsável primária pela aeronavegabilidade, ela se socorreu de uma oficina de manutenção, de revisão geral de motores, para fazer a revisão em alguns módulos do motor. Encaminhou esse motor para a revisão geral. A revisão geral foi feita, os testes foram feitos, tá? De acordo, imaginava-se observados todos os requisitos regulamentares, legais, todo o dever de vigilância daquele empresário. E o motor foi reinstalado na aeronave e foi justamente a ausência desses parafusos que causou uma vibração excessiva do motor, uma vibração que levou à fratura do componente, a perda de potência, né, e a consequente perda de 3 vidas. Tá? O empresário, o dono da empresa de táxi aéreo, é uma pessoa muito honesta. Ele só tinha esse helicóptero, operava só com essa aeronave. Ele perdeu todo o negócio dele, ele indenizou quem deveria ter sido indenizado, ele respondeu civilmente e ele entrou com uma ação de regresso contra a oficina. A oficina foi revel. Mas até agora ele não conseguiu reverter os danos, os prejuízos, né? Mas esse é um caso muito claro e muito clássico de uma manutenção feita de forma inadequada e mal feita, tá? Apesar dos registros estarem todos corretos. Tá, ok? Então, sucintamente, essa era a intenção, fazer a apresentação bem rápida dos requisitos as responsabilidades jurídicas da manutenção. Esse é um assunto muito longo, é um assunto que são muitos os detalhes, mas eu creio que nesse instante é o ideal. Agradeço a todos, muito obrigado.